Fala, fala pessoal, eu sou o professor Cid Saldi. E se você está na reta final, se preparando para provas de agente comunitário de saúde, aqui é sua parada obrigatória. Aqui o foco é total, 100% na sua aprovação. Hoje, então, a gente vai aqui resolver questões atualizadas de diversas bancas do Brasil com os principais temas que mais caem nas provas de ACS. Isso mesmo, pessoal, o foco aqui é ACS. E mesmo que a sua prova esteja nesse fim de semana ou só nas próximas, fica aqui conosco até o final, porque cada questão aqui vai te ajudar a entender como a banca pensa e como interpretar o enunciado para acertar com confiança. Maravilha? Durante o vídeo aqui vou te mostrar como evitar as pegadinhas, como raciocinar do jeito certo e ainda te passar macetes, né, para resolver aí as questões. Maravilha? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho das notificações, porque aqui a gente segue, né, junto até a sua aprovação. Maravilha? Há vários vídeos no canal aí, pessoal, pode maratonar aí, né, sempre com foco aí na sua aprovação. Maravilha? E se pintar alguma dúvida, né, pessoal, deixem nos comentários que vamos responder aí para você. Maravilha? Então, vamos começar aqui as nossas questões. Vamos aqui então com a nossa questão que vai tratar sobre o calendário nacional de vacinação. Isso mesmo, pessoal, né? Aqui está questionando então assim, vamos ler aqui com atenção, né? Segundo o calendário nacional de vacinação da criança, as duas vacinas que devem ser administradas ao nascer são. Então aqui, né, está questionando quais são as duas vacinas, né, que devem ser aí aplicadas ao nascer. Vamos verificar então aqui, pessoal, qual é a alternativa correta, pessoal. Caso esteja indo muito rápido, pessoal, você pode dar pause no vídeo, né, responder a alternativa correta e aí depois voltar a me acompanhar para ver se marcou a alternativa correta. Perfeito? Aqui então, pessoal, vamos diretamente à alternativa correta? Pessoal, aqui gabaritou quem marcou a nossa letra B de Brasil, pessoal. Vamos anotar aqui, né? Anotou? Gabarito, né, pessoal? De fato, né? É BCG e a vacina hepatite B, pessoal. Aqui está o nosso gabarito, pessoal. Letra B, né? A vacina aqui BCG e D, né, pessoal? É a que protege contra as formas graves de tuberculose, especialmente a meningite tuberculose e a tuberculose miliar. E aqui vacina hepatite B, pessoal, né? É que deve ser aplicada aí preferencialmente, né, nas primeiras 12 horas de vida já, né? Prevenindo a transmissão vertical da hepatite B. Perfeito? Aqui está o gabinete. Pessoal, as demais estão equivocadas, né? São dadas em outros períodos aí, né? Da vida da criança. Como, por exemplo, aqui na letra A vacina pneumocócica 10, né? Já é dada aí, né, pessoal? Nos 2 meses de vida, né? E a VIP aqui, né, pessoal? Também são vacinas importantes, né? Mas é a partir dos 2 meses, né? E aí, né, vai se aplicando aí conforme está previsto no calendário nacional de vacinação, que é muito importante aí vocês aí, né, pessoal, estudarem, né, porque nas provas aí sempre cai questões sobre vacina, né? Perfeito? Vamos aqui então, né? Sempre lembramos alguns pontos aqui importantes para fixação, né, que mais são de cair nas provas, né? Então, ao nascer, o bebê deve receber 2 vacinas, a BCG e a hepatite B, né, pessoal? A BCG, então, protege contra formas graves de tuberculose, a hepatite B, né, evita a transmissão de mãe para filho, né, da hepatite B. E a aplicação geralmente ocorre na maternidade dessas 2 vacinas, né? E o registro deve ser feito, então, no cartão da criança. Maravilha? É bom lembrar, né, que a vacina contra a hepatite B, ela é reaplicada aí dentro da vacina pentavalente, né? Aos 2, 4 e 6 meses. Então, é feita uma vacina contra a hepatite B logo ao nascer e depois tem aí aos 2, 4 e 6 meses, aí compondo a sequência de reforço da proteção contra o vírus. Maravilha, pessoal? Então, aí está, pessoal, né? Letra B de Brasil aí. Parabéns, aqui marcou e acertou aqui e gabaritou essa questão. Vamos seguindo. Vamos aqui então à nossa segunda questão. Como sempre, pessoal, deixem nos comentários, né, de onde está falando, para qual banca está se preparando, né, para qual município, né, vai fazer a prova. Sempre é importante ter esse contato com as pessoas que nos seguem. Maravilha, pessoal? Aí podemos aí direcionar os nossos vídeos, né, fazer questões, temas aí que as pessoas aí estão procurando. Maravilha? Então vamos aqui à nossa segunda questão. Vamos então aqui, pessoal, né, com a nossa questão sobre o calendário nacional de imunizações, né, também chamado calendário nacional de vacinação, né? Vamos então aqui ler com cuidado aqui, né? O calendário nacional de imunizações define esquemas vacinais específicos que precisam ser rigorosamente seguidos pelos profissionais de saúde. O ACS exerce papel fundamental a orientar as famílias, identificar atrasos vacinais e incentivar a adesão à imunização. Para desempenhar essa função de maneira eficaz,
é indispensável que o ACS tenha pleno conhecimento sobre o calendário nacional de imunizações. E aí, pessoal, você tem pleno conhecimento sobre o calendário nacional de vacinações ou de imunizações? Pessoal, vale a pena muito ler isso aí, né, pessoal? Esse calendário nacional de imunizações está no edital de vocês, pessoal. Não deixe de ler, porque se está lá, é matéria quase certa no dia da prova. Bom, vamos continuar aqui. No que se refere às informações sobre vacinação presentes no calendário nacional de imunizações para crianças, registre V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. Então aqui, né, pessoal, uma típica aqui questão, né, pessoal? Apresente certezas afirmativas, depois aqui quero que marquemos verdadeiro ou falso para elas e depois marquemos aqui a alternativa correta. Vamos aqui a primeira, a afirmativa. O que diz? A vacina meningocócica C é aplicada em 2 doses aos 6 e 9 meses, com reforço aos 18 meses de idade. E aí, está certo? Está certo o que está dito aqui? Pessoal, aqui está falsa, né? Está falsa essa afirmativa aqui. Vamos aqui, então, marcar aqui como F, né, pessoal, de falsa. Por quê, pessoal? Porque a vacina meningocócica C, né, é aplicada em 2 doses, né, na verdade, né, pessoal, aos 3 e 5 meses, né, 3 e 5 meses, né. E tem um reforço aí, né, pessoal, reforço aí aos 12 meses, né, de acordo aí com o calendário nacional de vacinação. Maravilha, pessoal? Depois tem um ponto importante aqui sobre essa vacina meningocócica C, perfeito? Bom, vamos aqui seguir com a afirmativa, né? A, a vacina pneumocócica 10 valente exige 3 pontos, né? 3 doses básicas aos 3, 9 e 18 meses, além de um reforço aos 5 anos de idade. Pessoal, aqui também está equivocada, né? Vamos marcar aqui então como falsa, né? Essa afirmativa aqui, pois a vacina pneumocócica 10, né, valente, ela segue o esquema de 2 doses básicas, né, aos 2 e 4 meses, né, com reforço aí aos 12, né, reforço aos 12 meses aqui, perfeito? Bom, vamos ver aqui a próxima, então, né, diz assim, a vacina tríplice viral deve ser aplicada em 3 doses, a primeira aos 2 meses, a segunda aos 3 meses e a terceira aos 4 meses de idade. Pessoal, essa aqui, infelizmente, né, pessoal, também está errada aí, né? Todas as afirmativas aqui estão erradas, né? Então, aqui, pessoal, a tríplice viral, na verdade, é aplicada em 2 doses, né? Sendo a primeira aos 12 meses, né? E a segunda aí aos 15 meses, perfeito? Na verdade, né, a tríplice viral, né, é aplicada, né, aos 15 meses junto com a tetraviral. Maravilha, pessoal? Então, todas estão falsas aqui, né, pessoal? Letra D aqui é o gabarito, né? Vamos anotar aqui. Parabéns aqui marcou aqui, né, pessoal? Mas como eu falei, né, pessoal, é importante aí que vocês leiam e releiam aqui o calendário nacional de imunização, né, ou de vacinação, porque se está no gabarito, está no edital de vocês, a matéria é certa na prova, pessoal. Pode ir por mim. Bom, aqui um ponto importante, né? Recentemente, em julho de 2025, aí, o Ministério da Saúde passou a ofertar no SUS, né, a vacina meningocócica ACWY, né, para crianças de 12 meses, substituindo o reforço da meningocócica C, né, pessoal? Então aí, antigamente, né, era apenas um reforço aos 12 meses, mas agora, aos 12 meses, aí temos a vacina ACWY, né, pessoal? Aí, reforçando aí a proteção de nossas crianças, né, pessoal? Então, essa mudança amplia aí a proteção contra 4 sorogrupos, né, pessoal, da bactéria Neisseria meningite. Agora temos proteção aí aos 12 meses, né, contra o sorogrupo A, C, W e Y. Maravilha, pessoal? E prevenindo aí contra as formas graves, né? Prevenindo contra as formas graves da meningite bacteriana. Perfeito, pessoal? Então, aí está. Parabéns aí a quem marcou a letra D, né? E gabaritou aqui a nossa questão. Vamos seguir. Vamos aqui, então, uma questão que vai tratar sobre visita domiciliar. Vamos aqui, então, à leitura. A visita domiciliar é a oportunidade para que o ACS conheça as necessidades do indivíduo, família ou comunidade através da escuta ativa e os auxilie na resolução dos problemas evidenciados. Durante a visita, o ACS deverá estar atento e sensível às situações de riscos e vulnerabilidades em todos os ciclos de vida. A partir desse contexto, analise as assertivas a seguir sobre as situações que constituem riscos e vulnerabilidades em idosos. Então, vamos verificar aqui, né, qual né, dessas afirmativas aqui abaixo, né, constituem riscos e vulnerabilidades em idosos. E depois vamos verificar aqui o que está correto, né, e vamos marcar aqui a alternativa aqui correspondente, perfeito? Vamos ao item 1. Acamados restritos ao leito ou ao domicílio. E aí, pessoal, a situação aqui constitui risco ou vulnerabilidade em idosos? Sim, né, pessoal? Está certo, né? Idosos acamados, né?
ou restritos ao leito estão em situação de alta vulnerabilidade, na verdade, né? Pois a imobilidade favorece complicações como úlceras, depressão, né? Infecções respiratórias, tromboses e isolamento social. Então está certo, né? Vamos anotar aqui como correto. E aí? Desnutridos ou obesos também constitui risco e vulnerabilidade em idosos? Também, né, pessoal? Vamos anotar aqui como correto aqui, né? Né, pessoal? Ambos aqui, né, os extremos desnutridos ou obesos, né? Eles constituem aí fatores de risco, né? A desnutrição aí compromete a imunidade, né? E força muscular, enquanto a obesidade aí agrava doenças crônicas, né? Como hipertensão e diabetes. Então, está correto também, né? Vamos ver aqui o item 3, autonomia para as atividades de vida diária. Observe, né, pessoal, aqui que a questão talvez é mais voltada a uma interpretação, né, pessoal, e cuidado sempre com atenção. Pessoal, autonomia para as atividades de vida diária, né, não é risco nem vulnerabilidade em idosos, né, pessoal. Então está errada, né? Está errada aqui esse item 3, na verdade é o contrário, né, pessoal? A autonomia é um fator aí protetor, né? Não uma vulnerabilidade. Idosos autônomos aí, né, conseguem realizar suas atividades e tomar decisões sobre seus cuidados aí, né? Então, está equivocado aqui o item 3. Vamos ver o item 4 aqui. Sem adesão ao tratamento ou com dificuldades para adesão. E aqui também está certo, né, pessoal? Constitui sim, né, um risco e vulnerabilidade em idoso, né? Vamos aqui anotar como correto. Então, né, o item 4. Então, pessoal, temos aqui como correto o item 1, 2 e 4. Olha, pessoal, temos aqui, né, esses itens, então, como corretos. Então, o nosso gabarito é a letra C, né, que tem aqui 1, 2 e 4, aí. Vamos anotar aqui, gabarito, pessoal. Maravilha. Parabéns aqui, marcou a letra C aqui de correto. Perfeito? Vamos aqui, então, ver alguns pontos importantes, né. Então, né, que tem, novamente, né, os riscos e vulnerabilidades em idosos, acamados, desnutridos, obesos, né, combate a adesão ao tratamento, que tiver necessidade, né. Autonomia funcional, pessoal, é um indicador aqui de independência, né, não de risco. O ACS ele deve observar esses fatores físicos, cognitivos e sociais, né, durante a sua visita domiciliar. E atenção especial em idosos, né, pessoal? Aí, especialmente aqueles com múltiplas doenças crônicas ou isolados socialmente, né, pessoal? Maravilha? Um ponto extra aqui, né, pessoal? Sempre esse ponto extra é um conhecimento a mais, né, que a gente busca trazer aqui, que pode ser aí alvo de prova, né, pessoal? Existe, né, o que chamamos aí a avaliação de vulnerabilidade do idoso, né, que pode ser feita com instrumentos simples como o índice de CATS, né, pessoal, que mede a independência, né, das atividades diárias, e o mini exame do estado mental, chamado aí MEN, né, pessoal, usado aí pela equipe de atenção básica. Maravilha, pessoal? Ponto importante aí que pode ser aí cobrado, né, em provas de vocês. Maravilha? Saúde mental aí do idoso, né? Vamos lá então, pessoal, né? Parabéns aqui, marcou a letra C aqui, né? E gabaritou aqui essa questão. Vamos seguir. Vamos aqui então a uma questão envolvendo aqui regiões de saúde. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a aprimorar ainda mais seus conhecimentos. Vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo o link no qual você pode ter acesso aos nossos excelentes materiais que tanto têm ajudado milhares de pessoas Brasil afora. Maravilha! Fica a nossa dica aí dos nossos super materiais aí com os quais aí você vai estar se preparando definitivamente para as provas. Maravilha? Então vamos voltar aqui à nossa questão. Então aqui a questão assim vai dizer: as regiões de saúde foram criadas no âmbito do SUS com o objetivo de garantir o acesso resolutivo da população a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação organizados em redes de atenção à saúde, assegurando-se um padrão de integralidade, além de buscar a racionalidade dos gastos e a otimização de recursos do SUS. A partir desse contexto, à luz da Resolução 1/2021 da Comissão Intergestores Tripartite e do Decreto 7508 de 2011, analise as assertivas a seguir. Então aqui, né, pessoal, basicamente vai tratar aqui do decreto 7508, né? E quer aqui que marquemos, né, entre os itens aqui, entre as afirmativas, que está certo, né? Depois vamos marcar, então, a alternativa que corresponde, né? Vamos lá, então, vamos ver aqui se o item 1 está certo. Aqui diz: a região de saúde se constitui como espaço geográfico contínuo que corresponde a um agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações de serviços de saúde. Tá certo, pessoal, o que está dito aqui? Exatamente, pessoal, né? Define com precisão aí o que é região de saúde, né, pessoal? É um espaço geográfico aí, né, contínuo, formado por municípios limítrofes, né, com base em identidades, né, e infraestruturas aí compartilhadas para integrar, né, a organização, o planejamento e a execução das ações e serviços de saúde. Então está certo aqui, né, pessoal? Vamos aqui anotar como correto, né? Vou deixar aqui o C como correto. O item 2 aqui: o mesmo município pode compor uma ou mais regiões de saúde.
Aqui está incorreta, né, pessoal? Aqui está errado. O município não compõe duas ou mais regiões de saúde. A lógica, na verdade, é de pertencimento, né, único, a uma região apenas, né, justamente pela contiguidade e pelo planejamento integrado. Então, o município não pode compor mais de uma região de saúde. Então, está errado, né? Item 3. As regiões de saúde deverão ser compostas exclusivamente por municípios do mesmo estado. E aí, pessoal? Acredito aqui que muitas pessoas aqui escorregaram aqui, pessoal. Justamente porque existem regiões de saúde interestaduais, né? Municípios limítrofes de estados diferentes, né? Isso pode ser feito, né, pessoal, por ato conjunto dos respectivos estados, né, que envolvam os municípios, né, em articulação aí com os municípios, perfeito? Então aqui, pessoal, né, ah, está errado, né, pessoal? Já que o que está informado aqui, né, que as regiões de saúde deverão ser compostas exclusivamente por municípios do mesmo estado, está errado. Vamos ao último item aqui. A instituição de regiões de saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais. Exatamente, pessoal. É isso que está no decreto 7508, né? Deve respeitar, sim, né, as normas aí que regem as relações internacionais, caso seja feita a região de saúde envolvendo município em áreas de fronteira, perfeito? Então, como temos aqui, né, apenas o item 1 e o item 4 como corretos, né, o nosso gabarito aqui, pessoal, não pode ser outro senão a letra A aqui de atencioso. Então, parabéns aí a quem marcou uma questão aqui que eu considero aqui difícil, pessoal, né? Deve ter muita atenção, porque às vezes é uma questão mais longa, né, pessoal? O pessoal acaba perdendo um pouquinho de atenção, né, e marcando aí o que não deve, né? Então, parabéns a quem marcou a letra A e gabaritou. Como ponto aqui sempre importante, né, pessoal? Então, né, são essas definições aqui que apresentamos, né? A região de saúde é um espaço contínuo de municípios limítrofes, né, para integrar serviços de saúde, né? E pode então ocorrer, né, municípios de estados diferentes, né, formar uma região de saúde. E na região de fronteira, né, deve-se respeitar as normas internacionais. E o município pertence apenas a uma região de saúde, perfeito, pessoal? E outro ponto aí que está no decreto 7508, né, pessoal? Para se instituir numa região de saúde, deve conter no mínimo 5 componentes, né, pessoal? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, ah, aqui ambulatorial, né, pessoal? Serviço ambulatorial especializado e hospitalar e vigilância em saúde, né, pessoal? São os 5 componentes básicos aí para se ter uma região de saúde. Maravilha. Então aí está. Gabaritamos aqui mais uma questão e vamos seguindo. Aqui vamos então para a nossa questão aqui sobre cuidados aí com criança, né? Vamos lá então aqui, vamos ver o que a banca aqui nos trouxe. A atenção à criança exige monitoramento do crescimento, desenvolvimento e vacinação, além da identificação precoce de doenças e fatores de risco. No que se refere à saúde da criança, na atenção primária, registre V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. Então aqui, pessoal, né? Mais uma vez aqui, né? Entre as nossas questões aqui, o pessoal que nos acompanha aqui no canal sabe, né? Muitas questões aí são feitas assim, né? São apresentadas aí afirmativas, depois devemos identificar qual delas estão corretas e marcar a sequência correta. Perfeito? E vamos fazer com essa aqui também. Perfeito? É bom em que vocês trabalhem, né, esse tipo de questão, porque às vezes vocês podem não achar tão fácil assim, esse tipo de esquemática, né? Mas, deixa eu apresentar a questão, mas aí você já vai treinando para o dia da prova, perfeito? Vamos lá então. Vamos à primeira afirmativa. A articulação com a família e a comunidade fortalece vínculos e promove um ambiente seguro e saudável. Pessoal, aqui naturalmente está certo, né? Já vamos anotar aqui, né? Como verdadeira aqui essa afirmativa, né, pessoal? Aqui, né, a articulação então com a família e a comunidade aí é fundamental para o cuidado integral da criança, né? O vínculo aí com o território permite compreender hábitos, condições de moradia, né, rotinas que influenciam diretamente a saúde infantil. Vamos à próxima aqui. A atuação integrada com serviços públicos e programas sociais assegura proteção e bem-estar à criança. Naturalmente, também está correta aqui, né? É verdadeiro o que está afirmado aqui, né, pessoal? A atuação integrada, né, com outros serviços e programas sociais, né, como, por exemplo, CRAS, escola, conselho tutelar e programas de renda, hein, amplia a proteção social e o bem-estar da criança assim, né? Vamos ao último item aqui. O acompanhamento da criança deve se limitar apenas ao tratamento de doenças já instaladas sem monitoramento preventivo. Pessoal, aqui também, evidentemente, né, é falsa, pessoal, está falsa, né? Na verdade, deve ter sempre, né, um monitoramento preventivo em relação às crianças, né, pessoal? Por isso, né, nesse monitoramento preventivo inclui-se aí medidas, né, de peso, estatura, desenvolvimento psicomotor, vacinação, fatores de risco. Essa abordagem proativa, né, e preventiva é o coração aí, na verdade, né, da atenção integral à criança, né? E está em consonância aí com as diretrizes, inclusive, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Maravilha? Bom,
VVF, pessoal, então o nosso gabarito não pode ser outro senão a letra D, pessoal. Vamos anotar aqui. Parabéns, aqui marcou a letra D de dado. Vamos aqui então para o nosso resumo, né, pessoal? Sempre importante. Então, cuidado infantil na PS, na atenção primária à saúde, né? Envolve prevenção, promoção, vínculo familiar e acompanhamento contínuo, né? E aí existe a intersetorialidade, né, pessoal? Une saúde, assistência social, educação, na proteção da criança, inclusive outros setores, né? E o acompanhamento inclui, né, crescimento, desenvolvimento e imunização, né, vacinação. E o ACS, né, atua como elo entre família, comunidade e equipe de saúde. Ponto importante também é a caderneta da criança, né, pessoal, que é um instrumento essencial de monitoramento, né? Nela o ACS e a equipe registram peso, estatura, vacinas e observações sobre o desenvolvimento, sendo ferramenta e prática para detectar aí precocemente sinais de risco e orientar a famílias. Maravilha? Então aí está. Parabéns, aqui marcou a letra D e gabaritou essa questão. Vamos seguir. Vamos aqui então à nossa questão, que vai tratar aqui de vigilância em saúde, especificamente da vigilância sanitária. A concepção brasileira de saúde da família gira em torno de ações e conceitos de acolhimento, vínculo, promoção, vigilância em saúde, conceitos de saúde pública e coletiva. A vigilância em saúde possui atuações importantes nas áreas ambiental, epidemiológica e sanitária. Essa última área, vigilância sanitária, desenvolve ações relacionadas a. Então aqui, a questão quer que marquemos aqui qual alternativa se relaciona com vigilância sanitária. Pessoal, muitas vezes nas questões, né, pode ter uma outra alternativa que até possa aí, né, tanger, né, pessoal, a estar correta, né, fica tangenciando ali, né, pessoal, fica tangenciando ali a alternativa correta, mas não é, porque a alternativa correta, pessoal, sempre é a mais completa, a mais certa em relação, né, ao que o enunciado diz. Então, sempre quando estiver na dúvida, né, marque, logicamente, a que tiver mais completa, né, pessoal. Vamos ver aqui a letra A, que diz assim: a associação de fatores de equidade e sustentabilidade. Essa opção aqui, né, fala então em equidade e sustentabilidade, que são, né, conceitos importantes do SUS, mas não são funções diretas, né, vinculadas mais à vigilância sanitária. Então, pessoal, descartamos a letra A. Letra B, controle de riscos relativos a vetores de DIP. Pessoal, aqui DIP, né, seria doenças infecciosas e parasitárias, o que estaria mais ligado à vigilância epidemiológica, né, pessoal? E aí, né, mais voltado aos trabalhos de ACE. Está equivocado, né, pessoal? Não se refere aqui à vigilância sanitária. Letra C, doenças e agravos prioritários como tuberculose. Pessoal, aqui também está equivocado, né, pessoal? Também está mais aí ligada à vigilância epidemiológica, pessoal, e não à vigilância sanitária. Letra D, atenção à doença mental. Atenção à saúde mental, né, pessoal, é uma área importante aí, né, organizada principalmente pela rede de atenção, né, psicossocial, mas, né, não sendo aí, né, uma ação própria aí da vigilância sanitária também. Então sobrou apenas a nossa letra E, pessoal, controle de riscos associados ao consumo de bens e serviços. E de fato aqui, pessoal, temos aqui o nosso gabarito letra E, pessoal, letra E de estado, né? A vigilância sanitária, pessoal, atua diretamente, né, no controle de riscos associados ao consumo de bens e serviços, né? Isso inclui, então, a fiscalização de alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, produtos de higiene, entre outros, né, pessoal? E é exatamente o que está previsto aí na Lei 8080, né, pessoal? A Lei Orgânica da Saúde, né? É importante saber diferenciar, né, fazer a diferenciação entre esses conceitos, né, vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, que é muito cobrado em provas. Então aqui, né, pessoal, dispõe, né, a vigilância sanitária, se ocupa de garantir que tudo aquilo que chega até a população como produto ou serviço de interesse à saúde, né, esteja seguro, né, fiscalizado e sem risco para o consumo. Já a vigilância epidemiológica acompanha doenças e agravos, né, pessoal? E já a atenção psicossocial aqui cuida da saúde mental, né, pessoal? Então, parabéns, aqui marcou a letra E de estudioso e gabaritou aqui a nossa questão. Vamos seguindo. Então, aqui é uma questão que vai tratar sobre a vigilância entomológica. Vamos aqui, então. A vigilância entomológica é uma ação fundamental no controle de vetores de doenças. Com base nisso, assinar a alternativa correta sobre as metodologias e indicadores utilizados na vigilância entomológica. Então, aqui, né, pessoal, vamos identificar qual alternativa é a correta, né, em relação às metodologias e indicadores utilizados na vigilância entomológica. Pessoal, aqui, né, vigilância entomológica, né, para quem não conhece, quem não está acostumado com a palavrinha, né, na verdade, é a ideia, né, de ter uma vigilância e controle em relação às doenças transmitidas por insetos vetores aí, né, como dengue, zika e chikungunya. Maravilha? Bom, então vamos verificar aqui, né,
Qual alternativa está correta em relação aí à vigilância entomológica? Letra A. A vigilância entomológica não envolve o uso de metodologias amostrais, dependendo apenas de armadilhas para a coleta de dados sobre os vetores. Pessoal, a palavrinha errada está aqui, né? Não. Por quê, pessoal? A vigilância entomológica, na verdade, não se limita, né, apenas às armadilhas, né? Pelo contrário, ela envolve também metodologias amostrais, como o sorteio de imóveis para inspeção, onde agentes aí verificam a presença de criadouros, né? Se fosse depender só de armadilhas, né, teríamos uma visão incompleta do cenário aí de infestação aí dos insetos. Vamos à letra B. Os indicadores na vigilância entomológica são exclusivos da fase larval do vetor, como o índice de infestação predial, e não incluem dados sobre a fase de ovo ou adulto. O pessoal também está equivocado aqui, a letra B, né? Os indicadores entomológicos não são exclusivos, né, da fase larval. Há indicadores para ovos, né? E também para adultos, né? Então, está equivocada aqui a letra B. Letra C, o índice de positividade de ovo e o índice de densidade de ovo são indicadores utilizados para a fase do ovo e são obtidos com o uso de armadilhas ovitrampas. Pessoal, aqui está o nosso gabarito, né? É uma questão bem específica aqui, vale a pena estudar essa área, né, pessoal? Vamos anotar aqui como gabarito, né, já que está no edital de vocês. Não deixem de estudar, porque, embora aqui, né, seja uma questão mais específica aí sobre a vigilância entomológica aí, não costuma cair com muita frequência nas provas, mas está no edital de vocês, vale a pena. Pessoal, aqui, né, só para esclarecer, o IPO, né, pessoal, o índice de positividade do ovo, né, e o índice de densidade de ovo, IDO, são indicadores aí que avaliam a presença de ovos coletados, né, em ovitrampas, né. Ovitrampas são armadilhas simples, né, e muito utilizadas no Brasil. Elas atraem a fêmea do mosquito para depositar os ovos, né, permitindo avaliar precocemente o risco de infestação, né. Isso ajuda bastante porque identificar a presença de ovos é um passo anterior, né, ao surgimento de larvas e adultos, né, funcionando como um alerta precoce. Então, aí está o nosso gabarito. Parabéns aqui, marcou a letra C de competente, pessoal. Vamos aqui ver a letra D. O levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, LIRA, é utilizado apenas para monitorar a fase adulta do vetor, não sendo aplicado às fases de larva ou ovo. Pessoal, equivocado, né? O LIRA, né, o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, é utilizado justamente para avaliar a fase larval aí, né, coletando dados em amostras de imóveis sorteados, né? E ele não é voltado aí para a fase adulta, né, como afirma. Perfeito, pessoal? Então, está equivocado aqui, né, pessoal? Então, um resumo aqui, né, pessoal? A vigilância entomológica é a base para identificar áreas de risco, né, e planejar ações contra o Aedes aegypti, né, e também aqui, né, e na verdade aqui, né, pessoal, em insetos vetores aqui, né, mais amplo, né, pessoal? E outros, vamos colocar aqui, e outros insetos vetores, né? E ela usa, né, pessoal, diferentes indicadores como a fase do vetor, né, ou seja, ovos, larvas, pupas e adultos, né? E a grande dica aqui, né, pessoal, é que quando a questão fala em identificar indicadores de ovos, né, lembre-se das ovitrampas, né, pessoal, e dos índices HIPO e IDO, né, pessoal, que quando cai, normalmente é o que se refere às questões. Maravilha, pessoal? Então aí está mais uma questão aqui gabaritada, letra C, de competente. Vamos seguindo. E aqui vamos para uma questão sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas, ainda nos dias de hoje, mesmo com os avanços no controle da doença em países endêmicos, mantém-se como um processo mórbido ou um agravo relevante para a saúde pública. Assinale a alternativa correta sobre essa patologia. Então, aqui a questão quer que marquemos qual das alternativas aqui abaixo, né, está correta em relação à doença de Chagas. A letra A diz assim: a doença de Chagas, né, possui duas fases clínicas, uma aguda, identificada ou não, que pode evoluir para uma fase crônica. E aí, pessoal, está correto o que diz aqui sobre a doença de Chagas? Exatamente, né, pessoal? Parabéns a quem marcou aqui letra A como nosso gabarito, pois ela está corretíssima. A doença de Chagas, né, então, apresenta, sim, duas fases clínicas. Uma fase aguda, né, uma fase aguda. Ela dura geralmente de 4 a 8 semanas, né, podendo ser assintomática ou apresentar sintomas leves como febre, mal-estar, inchaço, né, em alguma parte do corpo, né. E nem sempre é diagnosticada. Já a fase crônica, pode se manter silenciosa por anos ou evoluir para formas graves, afetando principalmente o coração, na chamada, né, miocardiopatiachagásica e o sistema digestivo, né, como megaesôfago e megacólon. Perfeito, pessoal? Então está absolutamente correto aqui, diz aqui na letra A.
Vamos ver aqui o erro da letra B. Possui 3 fases clínicas, aguda, média e controle, né? Quando a doença é contida em antirretrovirais. Está correto, né, pessoal? Como vimos aqui na letra A, apenas a fase aguda e crônica. Então está aqui errado, né? Letra C, é causada pelo contato com o mamífero infectado. É errada, né? A transmissão não se dá diretamente pelo contato com o mamífero. O principal modo de transmissão, né, da doença de Chagas é vetorial, através das fezes do inseto barbeiro, né, do chamado inseto barbeiro, infectado pelo Trypanosoma cruzi, né, e não, né, pelo contato com animais infectados. Então, aí está errada, né, o que diz aqui na letra C. Pessoal. Perfeito? Letra D, é causada pela picada do carrapato estrela infectado, também está errada, né, como já vimos aqui. O carrapato estrela é vetor da febre chamada, né, da febre maculosa, né, não da doença de Chagas. Então deve se confundir, não pode se confundir aqui os vetores. Na letra E, que diz é causada pela picada do mosquito palha infectado. Também está errado, né? O mosquito palha, né, é vetor de outra importante doença, da doença leishmaniose, né, e não da doença de Chagas. Então também está errado aqui, né, o que diz aqui na letra E. Feito, pessoal, então está errado aqui. E nós cobrimos de fato a letra A, né, pessoal? Parabéns, aqui marcou aqui a letra A. E aqui vamos para o nosso resumo, né, pessoal? A doença de Chagas, né, é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? Então é um protozoário aqui, né, o nosso Trypanosoma cruzi, né, que é o causador da doença de Chagas. E é transmitida principalmente, né, pelo inseto conhecido como barbeiro, como já explicado aí na explicação. Apresenta 2 fases clínicas, né, aguda e crônica, como vimos, e continua, né, sendo um importante problema de saúde pública no Brasil e em outros países da América Latina, né? Aqui, né, pessoal, apenas assim, de forma muito superficial, né, mas que é importante que você saiba, né, que você domine isso, né, que deve saber, né, qual é o vetor da doença de Chagas, que é o barbeiro, e qual é o agente etiológico, né, o agente causador, que é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. E as 2 fases da doença, né, a fase aguda e crônica, né, pessoal? Então aí já tem, se não um bom, pelo menos um razoável domínio sobre esse tema aí para as provas de ACS e ACE. Muitas vezes, claro, as questões podem aprofundar no tema, né, pessoal? Mas pelo menos isso aqui é o que deve se levar para a prova, no mínimo, né, pessoal? O certo é sempre estudar mais cada tema com profundidade para não cair nenhum peguinha, né, nenhuma questão que às vezes se aprofunde um pouco mais, porque o certo sempre, né, podendo acertar todas as questões de conhecimentos específicos para garantir o sucesso nas provas e ser aprovado. Perfeito, pessoal? Maravilha, então. Vamos à próxima questão. Vamos aqui, então. Vamos sempre ler, né, pessoal? Sempre chama atenção para que no dia da prova vocês leiam com cuidado, né, o que está nas questões, não passem rápido, pessoal, né? Tenham atenção. Já é por isso que é bom ir fazendo aí simulados, né, pessoal? Sempre ter calma para ler as questões e ler corretamente enunciado, pessoal. Muitas vezes é uma questão só que vai fazer a diferença de você ser nomeado ou não. Vamos lá. Após chuvas, várias casas relatam diarreia aguda e uso de água de poço. A equipe precisa agir na microárea. A conduta priorizada no primeiro dia é: A. Distribuir carvão ativado e suspender visitas até a unidade retomar atendimentos normais. Tá errado, né, pessoal? A distribuição de carvão ativado aí não é medida de controle de surto, né? Nesses casos aí de diarreia, né? Suspender visitas seria um erro grave também, né? Pois o primeiro passo, né, na verdade, é identificar a vigilância domiciliar e orientar a comunidade corretamente. Vamos aqui, então, descartar a letra A. Letra B, coletar fezes de todas as famílias e enviar ao laboratório sem qualquer orientação imediata. Também está incorreta, né? A coleta aí de amostras de fezes pode ser necessária posteriormente, mas não deve anteceder aí as medidas educativas e preventivas, né, pessoal? Então, descartamos aí a letra B. Letra C, realizar palestra geral na praça e adiar ações domiciliares para a semana seguinte no bairro. Também está errado, né, pessoal? Adiar ações e fazer apenas uma palestra, né, coletiva não resolve o problema imediato, né? Em surtos é essencial a ação rápida nas residências afetadas e no controle da água, né? Descartamos, vamos ver aqui a letra D. Orientar o tratamento da água, verificar reservatórios, notificar o surto e encaminhar casos de risco. E aí, pessoal? Aqui está o nosso gabarito? Aqui está o nosso gabarito, pessoal. Aqui, letra D, né? Letra D aí. De dado, né, pessoal? Gabaritou aqui, marcou a letra D. De fato, né? A conduta correta, né? E prioritária no primeiro dia útil, né, pessoal? Seria, né, pessoal, incluir aí, orientar, né, o tratamento da água, né? Seja com a fervura, evitar poços contaminados, verificar reservatórios, né? Condições de armazenamento, né? Com tampas, limpeza, proximidade de foz, notificar o surto à vigilância epidemiológica, né, para investigar e ter o apoio técnico, e encaminhar os casos graves, né, à unidade de saúde, né, nos casos de desidratação, crianças e idosos aí vulneráveis.
Perfeito? Então aqui está o gabarito. Letra E, pintar o mural informativo no posto e concentrar esforços em atualizar o cadastro territorial. Também, né, pessoal? Está equivocada, não é a conduta priorizada aí no primeiro dia, né, pessoal? Descartamos a letra E. Então aqui, né, pessoal, importante, né, sempre em surtos de diarreia e pós-chuva, investigar água e reservatórios imediatamente, né? Primeira ação é orientar o tratamento da água e higiene das famílias. A CS atua no levantamento dos casos e educação preventiva, né, pessoal? Sempre o ACS aí fazendo o seu papel aí fundamental, né? E a notificação também é imediata, né, pessoal? E também outro ponto aqui importante, né? Existe o que chamamos aí de vigilância da qualidade da água para consumo humano, né? O Vigiágua, pessoal. É mesmo sem acento, assim, é Vigiágua, né? É o programa do SUS aí que monitora a segurança da água. Então atua aí, né, pessoal, junto à vigilância epidemiológica em surtos de diarreia, garantindo que a população receba água potável, livre de contaminação biológica aí. Perfeito? Então, parabéns aqui, marcou a letra D e garantiu aqui acerto nessa questão. Vamos à próxima. Vamos aqui então à nossa última questão desse simulado. Espero que todos tenham aproveitado. Agradeço de coração a todas as pessoas que deixaram seu like no vídeo, que se inscreveram no canal, e especialmente as pessoas que adquiriram o nosso material, que tanto tem ajudado as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Maravilha? Então, vamos aqui à nossa questão sobre a Lei 11.350. Então, vamos aqui à leitura. A Lei 11.350 regulamenta as atividades do ACS, conferindo-lhes um papel central importante na estrutura do Sistema Único de Saúde. Com base no disposto na Lei 11.350, é correto afirmar que... Vamos então aqui, né, verificar o que está certo de acordo com a lei aqui, 11.350, importante lei também, né, pessoal? Letra A. O exercício das atividades de ACS dar-se-á exclusivamente no âmbito do SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e o órgão ou entidades da administração direta, autárquica ou fundacional. Pessoal, parabéns, aqui marcou a letra A. Aqui. Já temos o nosso gabarito aqui na primeira alternativa, né? Vamos anotar aqui, gabarito. Exatamente, pessoal. A lei, né, 11.350, ela determina exatamente isso, né? Que o exercício do ACS aí, né, deve ocorrer exclusivamente aí no âmbito do SUS, né, pessoal? Mediante aí vínculo direto, né? Vínculo direto com o órgão, né, ou entidade da administração direta, né, seja autárquica ou fundacional. Perfeito, pessoal? Então isso aí assegura, né, o controle público, padronização e responsabilidade do ente federado. Perfeito? As palavrinhas exclusivas, né, pessoal? Normalmente as palavrinhas sempre indicam que a alternativa está incorreta. Por isso que é importante você saber aonde está nos textos, né, legais, normativos aí, as palavrinhas quando é de fato utilizada, né? E aqui, de fato, está utilizado na Lei 11.350, né, pessoal? O ACS deverá, né, dar seu exercício aí, né, realizar seu exercício exclusivamente no âmbito do SUS. Está correta aqui a palavrinha utilizada. Então, é gabarito, né, pessoal? As demais estão incorretas, vamos verificar aqui o que está errado, né? Letra B, né? A legislação admite a delegação integral da contratação de ACS por empresas privadas de natureza terceirizada que posteriormente disponibilizam os trabalhadores para atuação no SUS. Está errado, né? A lei não admite delegação integral da contratação de ACS, né, a empresas terceirizadas, né, para posterior cessão ao SUS. Está equivocado. Letra C também, né, pessoal? Está errado, é juridicamente válido, segundo a lei, que fundações privadas, ainda que conveniadas ao SUS, firmem vínculo empregatício com acesso para a execução das atividades. Mas está errado, né? As fundações privadas não podem firmar vínculo empregativo de ACS, está errado. Letra D. O regime instituído pela lei possibilita de forma expressa a realização de atividades voluntárias e não remuneradas em áreas de risco social, sem necessidade de formalização contratual. Também está errado, né? A lei não autoriza essas atividades aí, né, pessoal? A de ACS sem formalização. Né? Então, pessoal, letra B, C e D estão equivocados, de fato, né? O nosso gabarito, a letra A. Ponto importante, então, aqui, né? O vínculo da ACS se dá exclusivamente no SUS, né? Com vínculo direto a órgão, entidade pública, né? Terceirização é vedada, né, pessoal? Não cabe contratar por empresa, né? Emprestar ao SUS, né? Convênios com privados, né, pessoal? Também não substituem o vínculo público, né, entre o ACS, né? E a administração pública. E não é um trabalho voluntariado também, isso tá errado, né? Ponto aqui importante, pessoal, isso, né? A Lei 11.350 diz que a terceirização, contratação temporária de ACS é vedada. No entanto, salvo em situação excepcional de combate a surtos epidêmicos. Isso, né, pessoal, na forma da lei, né? Conforme o artigo 16 da Lei 11.350. Ou seja, né, pessoal, a regra é vínculo direto público. A exceção é estritamente emergencial e fundamentada, perfeito?
Bom, pessoal, parabéns aí que marcou a letra A e gabaritou aqui a nossa questão. Então chegamos ao fim aqui de nosso simulado. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Continue estudando com ótimos e excelentes materiais, que o sucesso de vocês é logo ali. Desejo a todos vocês ótimas provas, né? Estudem bastante, confiem em vocês e cheguem no dia da prova e arrasem. Maravilha? Então, fiquem todos com Deus, até a próxima e nos vemos aí. Até mais.